Convido agora todos vocês para, no momento que o grupo cantar a segunda música, possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por nossa saúde, por nossa consciência, agradecer pelas oportunidades que a vida nos traz, sejam elas momentos felizes ou momentos difíceis. Em todos eles, aprendemos, crescemos, nos lapidamos. Mas nesse momento, Pai, além de nossa gratidão, nosso agradecimento por tantas coisas que recebemos de Ti, desejamos deixar fluir de nós o que tiver de melhor, juntando-se uns aos outros, numa única fonte de luz, de energia e de amor. E que toda essa energia possa chegar nos hospitais, nas UTIs, acalmando, nutrindo, energizando todos os pacientes, mas também os profissionais da área de saúde e todos que trabalham juntos com os profissionais da área de saúde, como aquela que cuida dos quartos, fazendo a higienização, do bloco cirúrgico, o maqueiro, o porteiro, a cozinheira que prepara os alimentos para os enfermos, todos que fazem parte dos hospitais. Mas também elevamos nosso pensamento por todas as famílias, os amigos que hoje vivem a dor da saudade. Que a Tua paz, que Teu amor acalente o coração de cada um deles, levando a certeza, a fé de que a vida continua. A morte apenas é uma passagem. E aonde estiverem todos os desencarnados que viveram esses últimos momentos de nosso planeta Terra tão triste, não só pela Covid, mas pela violência, pelos desastres, recebam toda a luz do Mestre Jesus. Muita paz a todos que nesse momento comungam esse sentimento. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a Te pedir. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a Te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com Tua luz, que nos leva ao caminho da evolução.
essa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós tuas bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, tivemos nossa brilhante abertura com o grupo Infinito Bem, o grupo musical Infinito Bem, do Centro Espírita Viana de Carvalho. E convidamos nossa amiga Mônica Rocha a participar conosco dessa noite. Eu gostaria de fazer um agradecimento a você por sempre atender nosso convite e trazer para compartilhar conosco teus conhecimentos, tuas reflexões. Então, você sempre aqui presente, isso é muito bom. Mas hoje eu também queria fazer um agradecimento aqui a esse grupo Infinito Bem, que durante meses e meses, enquanto todo mundo em casa, com receio de estar aqui no auditório, pela própria regra do isolamento, de não podermos estar aqui juntos. Quando Viana parou em tantas coisas, em tantas atividades presenciais, porque tudo ele continua a nível virtual, mas presencial, nós paramos muitas coisas.
mas permanecemos com atendimento fraterno, a campanha do Quila, a campanha de São Francisco de Assis. Mas foi o Grupo Infinito Bem que teve essa tarefa, essa missão de manter acesa a chama do Centro Espírita Viana de Carvalho, fazendo o trabalho deles aqui, sozinhos, no auditório. Vindo toda sexta-feira, antes ensaiando, depois na sexta-feira chegando, fazendo a live musical deles no Infinito Bem e depois compartilhando conosco na do Viana. Mas foi esse grupo que inclusive cresceu na pandemia, né? Em vez de diminuir, foi o contrário, cresceu. Então, é esse agradecimento que eu quero hoje aqui fazer a essa turma linda que favoreceu o Viana chegar em cada lar, em cada residência, em cada coração, quando tantos estavam sem esperança, sozinhos, angustiados, com saudade, e eles aqui, com esse trabalho de tanta dedicação, levou o Evangelho de Jesus através da música. E através da internet, seja YouTube, Instagram, pôde chegar a luz do Centro Espírita Viana de Carvalho, a luz de Jesus, a luz da esperança através deles. Então, aqui fica o meu grande... Eles estão aqui, eles não saiam ainda não. Agradecer a Thalita, André, Miguel, Nielce, que é o caçulinha do grupo agora, o caçulinha, ele vai ser batizado já já. Nielce, qual é o sobrenome? Não, o de nascimento, o outro. Nielce o quê? Silva Batista? Batista da Silva. Nielce Batista da Silva Viana de Carvalho. Agora ele ainda ganha mais 2 nomes. O Renier também já ganhou o Viana de Carvalho. Então, e a turma só crescendo. É muito filho, viu, que o Viana ganha. E falta ainda Paulo que não está aqui, né? E Renato, que fica só observando de casa e cantando de lá. Mas daqui eu estou escutando aquela vozinha dele. Então, fica o meu agradecimento como Eva, eu, pessoa, mas falando em nome da direção da casa, em nome do Viana, esse agradecimento. Então, vocês agora, ó, tchau, estão liberados, podem ir. Mônica, seja bem-vinda mais uma vez a essa live. E nos fala aí, Mônica, desse tema que você escolheu para hoje, foi reforma íntima para quê? Exatamente. Quê, Mônica? Gostei da pergunta. Antes de eu entrar na nossa live e falar sobre o tema, eu acho que sua homenagem a isso, seu agradecimento ao grupo Infinito Bem foi justíssimo. Porque ele não harmoniza a gente só no Centro Espírita, não, viu? Ele harmoniza a gente em todo lugar. Porque pelo menos eu só dirijo, pelo menos só ouvindo os CDs, e um dos meus preferidos é o Infinito Bem, viu? Os queridinhos, né? Os queridinhos. Em qualquer lugar. E é maravilhoso, realmente. Nada como a música, né? Que nos enleva, que nos transporta à espiritualidade mais sublime, às cogitações mais sublimes da vida. É verdade. Mas é isso, né? Nosso tema hoje realmente é sobre reforma íntima. Para quê? Porque a gente fala tanto, né, em reforma íntima, e a gente às vezes assim, como se fosse algo que a gente tem que se forçar a fazer, mas não visa o objetivo, né, o motivo pelo qual a reforma íntima realmente é tão importante. Será que ela beneficia primeiramente a quem? Né? E aí, cadê um barulhinho aí, Eva? Mônica, repete, por favor, não consegui compreender aqui. O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que é um barulhinho aí com vocês. Eu digo, a gente fala muito em reforma íntima, mas a gente não se pergunta quem é o principal beneficiário da nossa reforma íntima, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou começar com uma reflexão, outra pergunta, para que todos nós possamos pensar um pouquinho.
qual o principal objetivo das atividades da nossa vida. Cada um de nós que está nos assistindo, inclusive eu, né? Vamos parar um pouquinho e pensar qual o objetivo maior de todas as atividades que eu empreendo no meu dia a dia. Para quê e por quê? Qual o motivo de nós estamos canalizando as nossas energias? Qual é o objetivo macro, maior de tudo, de toda a nossa vida? Tá me ouvindo bem, Eva? Mas não é daqui. Perdão, eu estava sem microfone. Na nossa frente tem um restaurante. E eles estão fazendo lá uma comemoração com música certo. ao vivo. E agora a porta abriu. Quando a porta abriu, porque o André teve que sair, o som invadiu. Então eu me senti dentro do barzinho. Por isso que eu fiquei sem lhe escutar. Mas agora melhorou. Eu vi sua expressão como se eu pensei que eu estivesse, realmente você não estivesse me ouvindo. Aí eu pensei Não, que o pessoal você foi prejudicada pelo barulho que está vindo da rua. Porque lá fora parece que não tem pandemia, não tem vírus, todo mundo está curado. Não tem mais vírus, não. Acabou-se. Aqui na rua. Ainda. Mas vamos voltar aqui à reforma íntima. Então, vamos parar um pouquinho, todo mundo, e pensar qual o objetivo maior das atividades da minha vida. Gente, essa pergunta não sou eu que estou fazendo para vocês, tá bom? Essa pergunta, ela foi feita por Jesus no livro Boa Nova ao apóstolo Tadeu, ao discípulo Tadeu. Tadeu estava muito amargurado, estava muito ansioso pelas dificuldades que ele encontrava na prática do Evangelho de Jesus. Ele estava, assim, muito aflito com suas próprias limitações e com as limitações das pessoas que o cercavam. Ele via Jesus realizar tantos prodígios, tantas curas e tantas coisas grandiosas, e que quando ele tentava fazer a mesma coisa, não acontecia. E ele se sentiu, assim, despreparado para o seu ministério. Ele se sentiu, assim, distante das realizações dentro de si mesmo, do que deveria ser a boa notícia, a boa nova, o Evangelho de Jesus. Então, aquilo que Jesus estava pregando ecoava muito bem no seu raciocínio, na sua mente, no seu saber. Mas o seu sentir e o seu proceder ele estava se sentindo distante de todas aquelas maravilhas que Jesus nos trouxe. E Jesus, vendo que Tadeu estava nessas cogitações, inquieto, ansioso, nessas cogitações, duvidando de si mesmo, duvidando das pessoas que empreendiam aquela jornada, né, de levar a boa notícia, a boa nova ao maior número de corações. Então Jesus, parando nisso, perguntou a ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E eu acho que é uma pergunta muito importante para que todos nós nos façamos nesse momento. Qual o objetivo maior da minha vida? Para onde, por quê e para quê eu empreendo os meus esforços, as minhas energias? A resposta que Tadeu nos deu, está lá no livro Boa Nova, capítulo 7, ele disse: estou procurando realizar o reino dos céus no coração. Então, ele buscava, embora houvesse aquelas dúvidas, embora ele se reconhecesse inapto ainda às práticas, realizar tudo que Jesus lhe propunha, ele se via que ele estava buscando ainda a realização desse reino dos céus dentro do seu coração. Mas o seu coração ainda estava meio que distante daquela realidade que ele queria alcançar. Então, isso é muito importante quando a gente fala em reforma íntima, porque quando a gente começa a falar em reforma íntima, a gente se pergunta, se vê também, se reconhece muito distante daquilo que nós queríamos ser. A realidade do que nós somos, do que nós pensamos, de como nós agimos, muitas vezes, há uma distância muito grande daquele ideal
que nós queríamos para nós mesmos e para com os outros. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós nos deparamos com ideais sublimes. Nós nos deparamos com a infinidade do mundo, dos mundos na casa do Pai. Nós nos deparamos com ideias maravilhosas. Nós nos reconhecemos como espíritos imortais. Vemos que a reencarnação é lei divina que nos faculta sempre recomeço, que nos faculta evolução, que nos dá sempre oportunidades e que o Pai maravilhoso, de infinito amor, de infinita bondade, nos faculta sempre novas oportunidades para o recomeço. E que nós recapitulamos em cada vida as nossas lições. E muitas vezes, e geralmente, nós caímos nos mesmos obstáculos, nós caímos nos mesmos abismos que nós mesmos cavamos para nós, né? Abismo que cavamos com os nossos próprios pés, como nos diz aquela música, né? Tão linda de Cartola. E nós ficamos naquela distância entre o que eu quero ser e o que realmente eu sou. Isso nos traz, como trouxe também a Tadeu, inquietações. Nos traz também momentos em que nós, às vezes, pensamos até em desistir, ou nem sequer começar a empreender a jornada da autotransformação, da autoeducação, da construção desse reino dos céus que está dentro de nós, conforme Jesus nos disse. Então, nós ficamos naquele dilema, devido a essa distância que nós reconhecemos que nós estamos ainda distantes. E que muitas vezes em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho, até mesmo no ambiente espírita, nós, almejando levar o melhor de nós, muitas vezes causamos mal-entendidos, causamos conflitos, causamos a infelicidade e muitas vezes, sem nós querermos, ferimos, magoamos, melindramos e nos ferimos, nos magoamos, nos melindramos. E isso nos causa inquietação, nos causa angústia, nos causa desalento, nos causa decepção, tanto para conosco mesmo, como para as pessoas que convivem conosco. E para que a reforma íntima? Imaginemos que nós vivamos num mundo em que nós não mais levaríamos para ninguém o dissabor da discórdia, o dissabor dos comentários que causam mal-estar, que causam constrangimento, que causam dor, que causam qualquer tipo de ferida para o nosso próximo. Imaginemos um mundo em que todos nós exerçamos a paciência incondicional uns para com os outros, inclusive para nós mesmos. Imaginemos viver um mundo sem discórdia. Imaginemos viver um mundo onde o amor seria a bandeira principal das nossas cogitações, das nossas ações e de tudo aquilo que nós empreendemos. E aí pensamos mais uma vez na questão, né? Realmente será que nós colocamos esse objetivo em nossas vidas? Será que esse objetivo do amor pleno, do amor como Jesus nos ensinou, é verdadeiramente a bandeira que direciona as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no nosso dia a dia? Será que nós canalizamos os nossos objetivos da vida para esses valores maiores que a doutrina espírita nos traz tão bem? A autotransformação. E muitas vezes nós exigimos a transformação dos outros, mas não conseguimos nos reconhecer. Não conseguimos iniciar o processo do autoconhecimento e enxergar nós mesmos as nossas dificuldades, os nossos empecilhos, os nossos obstáculos que nós mesmos criamos. E nós buscamos sempre a felicidade, a harmonia, a paz, o amor, o acolhimento, sem levarmos a paz, o amor, o acolhimento. Para que nós encontremos fora de nós esses valores que nós almejamos, nos diz a doutrina espírita, nós precisamos, o céu, esse reino dos céus, esse céu que Jesus simbolicamente representou, nós precisamos construir esse céu dentro de nós.
Não poderemos viver o céu exterior sem que esse céu se erga dentro do nosso pensamento, dentro do nosso sentimento, dentro do nosso proceder. E isso, a necessidade da reforma íntima. Para que nós possamos viver em um mundo feliz, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter realizações plenas, como a gente tanto almeja, em exercer a paciência, encontrar a paciência, encontrar o amor, encontrar a fraternidade, encontrar sempre o acolhimento. E a gente não ter mais que ferir ou ser ferido. Nós precisamos erguer esse reino dentro de nós. E isso chama-se processo de autoburilamento, de autotransformação, de reforma íntima, como a gente sempre gosta de falar. Então, a reforma íntima, ela nos mostra que existe um objetivo, existe um motivo, e um motivo útil. Um motivo para quê? Sem que nós nos transformemos, sem que nós levemos para onde vamos o melhor de nós, jamais colheremos o melhor do outro. Porque para que eu colha o melhor de você, eu preciso dar a você o melhor de mim. E se então é interessante isso, né? E que muitas vezes, mesmo nessas ânsias que nós temos já, nesse processo evolutivo, nesse momento evolutivo que nós estamos, muitas vezes nós não levamos o melhor de nós. Pelo contrário, muitas vezes nós carregamos para onde nós vamos o pior de nós. E isso não é novidade, porque o apóstolo Paulo, ele nos pergunta, ele nos diz, né? Ele nos diz, por que eu faço o mal que não quero? E deixo de fazer o bem que eu quero. Então, até o apóstolo Paulo vivia esse conflito. De fazer o mal que não queria fazer. E deixava de fazer o bem que gostaria que fizesse. Então, esse conflito, ele parece que é inerente ao processo evolutivo dos espíritos que habitam a Terra. Porque nós trazemos do nosso passado recente, né, todas essas imperfeições. Por isso que a gente chama de reforma. Mas, na verdade, não é reforma. É o domínio que nós precisamos exercer sobre nós mesmos. Porque tudo começa com o autodomínio. Tudo começa com a conscientização que nós precisamos mudar e o domínio das nossas más inclinações. É tão interessante. Você ia falar alguma coisa, Eva? Eu tive a impressão que você ia falar. Quando você nos lembra essa passagem, né? De esse mal que a gente não quer mais fazer, mas faz, e o bem que a gente tanto já queria e nem sempre consegue. Porque muitas vezes esse mal fica impregnado, se torna um vício. Nós agimos compulsivamente, nós nos viciamos no sofrimento, nós nos viciamos na maledicência, nós nos viciamos no pessimismo, no negativismo, enfim, nós nos viciamos. E como é difícil vencer, por isso que não adianta criticarmos quem tem um vício de outra natureza e dizer, nossa, por que não consegue? Por que não para? É falta de vontade, é falta de esforço. Se nós, com as nossas questões internas, não conseguimos, né? Por que julgar o outro que ainda também não conseguiu? Porque a gente se vicia. Que a gente vê a trave, vê o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso, né? Então, todos nós temos esses processos de viciação. E é interessante que a reencarnação como nos dizem os nossos benfeitores, né, na doutrina espírita, é processo de recapitulação. Ou seja, a gente está sempre vivendo as mesmas experiências e geralmente incorrendo nos mesmos erros. Porque o hábito, é como se Emmanuel até coloca, né, no livro Roteiro, aliás, Pensamento e Vida, que o hábito é uma esteira, é como se fosse um caminho traçado, em que a gente tende sempre a fazer as mesmas coisas. A gente sempre dá vazão
as mesmas coisas que a gente costuma fazer, como se fosse uma viciação mental, realmente. Mas é por isso que o processo do autodomínio é tão importante, né? Agora, engraçado que a gente fica pensando, e se o autodomínio fosse ensinado? Eu estou dizendo isso porque uma experiência que eu estou vivendo, a experiência maravilhosa de ser avó, né? Então, acho que todo mundo sabe. E interessante que eu descobri na minha filha uma exímia educadora. Ela, assim, é uma pessoa que ela, assim, educa muito, muito bem a minha neta, né? E que isso eu admiro muito. E é interessante que minha neta tem 1 ano e 10 meses, né? E ela, assim, de forma, eu digo, instintiva, né? De forma intuitiva, ela está ensinando o autodomínio à minha neta. Eu acho isso fantástico, porque, embora ela seja espírita, mas assim, não tem assim, aquele tempo para se dedicar à doutrina e tal. Aí, quando tem um livrinho, né? Tem um livro infantil que a menina adora ler e ela lê. Gente, não é coisa de vó coruja também. Mas eu quero contar a história interessante para a gente poder ter, assim, até inspirar algumas mães, alguns pais, né? E é nessa história, a criança, né? Na historinha, a criança, ela é aquela criança difícil, aquela criança que embirra, aquela criança que não quer dividir os brinquedos com ninguém. Na história, né? O menino chama Dino. Davi. Aí, Davi não quer dividir os brinquedos. Davi está sempre brigando com os coleguinhas. Quando o coleguinha sobe no escorrego, ele quer primeiro. E aquela coisa toda. E ele está sempre nesse processo de raiva, nesse processo de egoísmo. E ele começou a notar que as crianças se distanciavam dele. E quando ele tinha acessos de raiva, quando ele queria uma coisa e tal, e dava aqueles acessos de fúria que as crianças às vezes têm, né? De se jogar no chão e dar um escândalo, ele começava a virar dinossauro. Começava a virar dinossauro. E é uma historinha infantil, tá, gente? Eu tô dando aqui o exemplo. Essa historinha é para adulto também. Para adulto também. Começava a virar dinossauro. Quantos que viram dinossauro? Quantos de nós viramos dinossauro, leão, onça, cobra? Todas as feras vêm à tona. É um verdadeiro zoológico. Aí, de repente, ele começa a ver que não tem mais amiguinhos, que os amiguinhos não querem brincar com ele. E ele fica muito triste, porque às vezes ele quer compartilhar, mas não consegue, porque as pessoas, os coleguinhas se afastam, né? E ele chega para a mãe muito triste e diz: mãe, eu tenho um problema, tal. Eu viro dinossauro, toda vez que eu fico com raiva, eu vou virando dinossauro. Ele vai começando das pernas e tal. E a mãe diz: olha, eu também viro dinossauro. Só que eu me aprendi a quando eu começar a virar dinossauro, eu respiro fundo, paro, penso e me acalmo. Você vai dizer o nome desse livro, né? Você vai dizer o nome desse livro para a gente, né? Tem um monte de gente da segunda, terceira e quarta idade já querendo saber que livro é esse. E quando eu começo a fazer isso, eu domino a minha raiva, eu domino a minha emoção e eu não viro mais dinossauro. E o menino começou, né, a aprender a não virar dinossauro. Então ele começou a fazer esses exercícios. Domar as feras. Domar as feras, exatamente. E ele começou, né, a ter esse processo de... Aí minha filha faz até assim, né, com a minha neta. Quando ela está começando a ficar nervosa e chorar e tal, calma, senão você vai virar dinossauro. Cheira uma florzinha e sopra uma velinha. Tranquila, tranquila. Aí, de repente, ela, sabe, aquelas birras, ela tá tranquila, respirou, cheirou a florzinha, soprou uma velinha, tá tudo certo. E agora, o que é que você quer? O que é que você pode? Aí começa o diálogo com a criança, que ela tem 1 ano e 10 meses. E nisso, tá havendo um aprendizado que eu fico assim, que bacana. Ai, se eu tivesse, assim, se a gente tivesse aprendido... O processo educativo é encantador, né? Então, se a gente tivesse aprendido desde cedo
que nós deveríamos, que é um processo de aprendizado, exercer esse autodomínio, para que nós não possamos, nesse esforço de domar nossas inclinações, levar sempre o melhor que nós temos, para que nós possamos colher o que os outros melhor têm. Essa é a importância da reforma íntima. Porque eu não posso colher coisas boas sem oferecer coisas boas. Compartilhar, né? Eu não posso receber amor quando eu não sei dar. Então, tudo começa com um esforço. E eu lembrei também de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec pergunta quando é que a gente começa, né? A domar essas más inclinações, esse processo de reforma íntima, esse processo de autoburilamento, que é extremamente importante, porque não existe nada pior para nós que já temos que nós já estamos nos preocupando em levar alguma coisa de bom, e não mais ofender, e não mais ferir. Não existe nada pior para nós quando a gente conclui, por algum motivo, que nós ferimos, que nós levamos discórdia, que nós desarmonizamos, que nós tenhamos levado algum mal-estar para qualquer pessoa, para qualquer ambiente ou para qualquer coisa. Eu acho que no momento que nós estamos, acredito que todos os espíritas... Uma pessoa disse, minha esposa disse que eu viro baiacu. Olha aí, ó. Já tem gente aí se vendo na história. Que bom, né? Eu não sei nem que bicho eu viro, gente, mas com certeza quem está do meu lado, marido, filhos e tal, deve reconhecer a fera, né? Mas que é importante. Então, não existe nada pior para a nossa consciência, nada que nos dê mais decepção conosco mesmo, quando a gente leva alguma coisa, que a gente tem uma atitude infeliz, que magoa, que nos traz alguma que infelicita alguém, ou que a gente desarmoniza o ambiente. Então, o processo de reforma íntima, de autoburilamento, de construção do reino dos céus dentro de nós, como nos disse tão bem, né, respondeu tão bem Tadeu a pergunta de Jesus. Então, a gente precisa realmente empreender esse esforço, né? Para que nós possamos verdadeiramente colher a felicidade. Porque a felicidade também é um processo. A felicidade também, a harmonia, a paz, o amor, é um processo. Eu não posso colher aquilo que eu não dou, não é? E a gente vê na doutrina espírita, como eu estava dizendo, nós temos valores tão sublimes na doutrina espírita, colhemos tantas coisas boas. E muitas vezes, nós ficamos muito no campo da intelectualidade, no campo do conhecimento, no campo de aprender as ideias, mas muitas vezes nossos corações estão tão distantes de praticar aquilo que a gente já sabe, não é? E Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante, que ele pergunta: para que serve o conhecimento, a inteligência, se não soerguermos no nosso coração? Né? Porque de que serve saber, de que serve conhecer, de que serve um processo de intelectualização, conhecer as verdades, se o nosso coração se distancia da prática no dia a dia com os nossos irmãos, com aqueles que nos acompanham em nossa jornada evolutiva, não é? Então a gente tem que ver que essa reforma íntima realmente é um processo árduo, interno, de autoburilamento, de vigilância, de realmente domar essas feras que existem dentro de nós. E elas são domadas. E eu ia falar do Evangelho, né, que eu até pulei, é que diz que quando a gente tem pessoas que têm as suas imperfeições, têm as suas dificuldades, mas diz, eu sou assim, pronto. E às vezes nem sequer se vê assim. Não é? Você pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, você está assim, ferindo, você está magoando, você não está agindo correto. E as pessoas dizem, não, eu que estou certa, fulano que está errada.
E muitas vezes, muitas pessoas estão nesse processo de cegueira espiritual ainda, de não enxergar o outro, de ver só a si mesmo que está sempre com a razão. Essa é a pior postura, né? Porque a pessoa ainda está muito distante ainda de se reconhecer, de começar o processo de autoconhecimento. E quando nós já nos reconhecemos que nós precisamos mudar, e que nós já começamos a aprender esse processo de autoconhecimento e de dominar os nossos dinossauros, dominar os nossos leões, nossas onças e tudo que nós temos, então nós estamos já, como diz lá o Evangelho, estamos em via de nos transformar. Então esse esforço, essa reforma, esse autoburilamento, essa vigilância que nós... ela não é em vão. É o processo de você conseguir concretizar o que você deseja. Porque quando eu começo a dominar, é um processo natural de corrigir aquela dificuldade, de corrigir aquela imperfeição. Então, você começa a fazer, nessa encarnação, provavelmente, nas próximas, aquela imperfeição ela não mais existirá. Você está domando outras. Ou com uma carga menor, né? Ou com uma carga menor. Então, se a gente pensar que são as nossas imperfeições que nos infelicitam, são as nossas imperfeições que dificultam os nossos processos de compartilhamento das nossas vidas com as pessoas, são as nossas imperfeições que nos distanciam dos outros, que nos faz com que não haja harmonia, não haja paz, não haja amor e não haja acolhimento onde nós andemos. Então, se eu me corrijo, o que é que vai acontecer comigo? Cada vez mais, esse céu interior que eu estou construindo dentro de mim, ele se concretizará fora. Essas asas que eu estou tecendo, como fala Emmanuel, né? Nós estamos tecendo nossas próprias asas para alçar aos voos mais altos e mais sublimes. Essas asas da sabedoria e do amor, elas são uma construção nossa, é um processo personalíssimo e indelegável. Somos nós que vamos empreender isso. Mas o resultado disso, quem vai colher realmente o resultado da nossa melhora, somos nós mesmos. Não é só o outro que convive comigo, mas sou eu mesmo. Então, para que a reforma íntima? Para que eu seja mais feliz, para que eu seja mais realizada, para que eu me veja em um processo de céu exterior. Porque quem de nós não almeja a felicidade sem nenhum obstáculo? Quem de nós não almeja um mundo de paz, de tranquilidade, em que o amor possa reinar onde nós estejamos? A fraternidade, o acolhimento. Quem não deseja mais ser amado? Esse é o desejo de todos nós. Nós temos o DNA divino. O amor está impresso na nossa consciência. As leis divinas estão impressas em nossa consciência. Nós só realmente somos equilibrados e somos felizes quando nós estamos empreendendo esses esforços para conquistar o amor. Porque quando eu firo, quando eu magoo, quando eu maltrato e quando eu desarmonizo, a minha consciência, ela tem mecanismos para disparar um alarme e dizer: tá errado. Aí vem os processos de culpa, os processos de doença, os processos de desequilíbrios psíquicos, que você, como psicóloga, convive também. Porque se a gente olhar as raízes desses problemas que atingem praticamente todos nós, as raízes estão na culpa. Estão em um proceder em que nós poderíamos agir diferente e não agimos. Nós já tínhamos a possibilidade de fazer diferente e não fizemos. Isso gera esses processos de infelicitação. Então, se a gente não tomar consciência disso, a gente precisa dessa autocorreção. Então, isso é muito importante que nós, e nesses processos que nós estamos vivendo, de isolamento, que nós ficamos isolados do mundo,
mas muitas vezes compartilhando dentro de casa, com nossos familiares, em momentos e momentos que às vezes nós não estávamos acostumados a compartilhar, e muitas vezes nós ouvimos de pessoas dizendo que o lar que a família que se constituiu se tornou um verdadeiro campo de guerra. Porque as pessoas não conseguem conviver de forma harmônica. O número de divórcios, o número de separações, o número de brigas em família, até mesmo de crimes dentro da família aumentou. Porque as pessoas não conseguem conviver mais proximamente. Então, se a gente não se corrige, se a gente não consegue dar, a gente não consegue receber, e aí se instaura o conflito. E os conflitos começam nos mais próximos. Então, precisamos aprender a conviver. E não existe convivência sem amor. Não existe convivência sem aceitação das pessoas. E quando, como você bem disse, nós nos reconhecemos nesse momento de que nós temos muito que melhorar, nós começamos a ver o outro com mais condescendência, com mais indulgência, com mais caridade, com mais benevolência. E conseguimos perdoar as ofensas. Porque eu me vejo no outro e vejo o outro em mim. Então, o processo dessa reforma, desse autoencontro, como nos diz Joana de Ângeles, desse autobrilhamento, dessa elevação espiritual, ele é extremamente importante. Então, nós precisamos começar o mais rápido possível. Porque não adianta ler um monte de livros, não adianta de saber um monte de coisa e saber o livro dos Espíritos, a Gênesis, o Evangelho e tal, e viver na casa espírita, se nós não construímos esse céu dentro de nós. Porque Jesus nos dá isso como recursos. Mas o objetivo da vida é esse. Esse é o objetivo da vida. Por isso que na hora em que Tadeu estava tão aflito, Jesus voltou-se com essa pergunta: qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Então vamos sair com esse questionamento. Para onde eu canalizo minhas energias? Qual é o objetivo primordial da minha vida? É a evolução? A minha autotransformação para melhor? Era o domínio de mim mesmo? Ou simplesmente é viver a vida e deixa a vida me levar, né? Ou é esse? Então, é uma questão muito importante, né? A pessoa me perguntou o nome do livro, né? Eu vou pegar aqui o nome do livro. Minha filha até falou, eu estou procurando aqui. É Dino Davisauro. O nome do livro, tá, gente? Quem quiser ler para o filho, vai ensinar o filho não virar dinossauro assim, cheirar florzinha só para a velhinha. Eva? Essa receita é boa, viu, Mônica? Essa receita eu gostei. Como é? Cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Soprar a velhinha. Olha, eu tenho que andar com a florzinha simbólica e uma velhinha simbólica. De vez em quando a gente tem que... Mas cheira com gosto, viu? E soprar com força. Muito bom essa receita. Nós temos um tempo ainda, Eva? Deixa eu perguntar ao meu assistente, o assistente André Lima. 3 minutos. Mônica, as considerações finais. 3 minutos e meio. Eu ler uma mensagem de Emmanuel, tá? Que é erguemo-nos. Mas eu acho que 3 minutos é muito pouco. Eu vou dar um comentário aqui, né? Mas quando a gente se vê nesse processo ainda, que a gente se sente tão inferior ainda, que a gente se sente tão distante do ideal, o que a gente faz? A gente se desespera? Claro que não, né, gente? Porque a gente tem que ter esse autodomínio também e essa condescendência, essa indulgência para conosco mesmo, né? E a gente tem que exercer a disciplina, mas a disciplina de canalizar nossas obrigações, nossas responsabilidades, mas dentro das nossas possibilidades. Porque nós também temos que nos reconhecer que nós não podemos tudo. A natureza não dá saltos e nós estamos num processo em que nós não podemos dar mais do que nós temos. Embora nós façamos o esforço para nos corrigir e dar cada vez mais. Mas aí a Emmanuel faz uma correlação
com o filho pródigo. O filho pródigo que sai da casa do pai, gasta tudo, faz tudo que acha que tem direito, e de repente se vê numa situação dificílima, comendo até o resto dos porcos. Significa que ele desceu ao mais baixo padrão vibratório que se possa imaginar. Porque não é que comia o resto dos porcos, é que o padrão vibratório da sua mente estava, ou seja, ele espiritualmente chegou ao fundo do poço. E nesse processo de chegar ao fundo do poço, ele cai em si. E o que é que ele faz? Reergue-se, levanta-se. E essa sempre deve ser a nossa postura na vida. Quando nós vemos que nós erramos, pedir desculpas, reconhecer o erro, harmonizar, buscar a reparação, harmonizar aquilo que nós desarmonizamos, reconciliarmos com aqueles que nós causamos malquerência. Então, essa é a nossa postura, né? Cair em nós mesmos, deixar cair a ficha e se erguer espiritualmente, e naquela parábola do filho pródigo, sair do poço, sair daquele padrão vibratório infeliz, baixo, e voltar ao Pai. E como é que a gente volta ao Pai? Elevando as nossas vibrações, elevando as nossas mentes, os nossos propósitos ao mais alto que a gente pode chegar. Através da prece, através do livro espírita, ou um livro qualquer edificante. Nos inspirando nas criaturas, tantos espíritos benevolentes, tantos espíritos iluminados que passaram na Terra, principalmente Jesus, que foi o mais iluminado de todos. Nos inspirar com essas almas que deixam suas vidas lições preciosas, para que nós possamos saber que, como eles, nós podemos chegar lá. Porque, e nos saber que nós todos temos um propósito. A nossa vida, que nós somos filhos de Deus, e que nosso destino é a perfeição. Embora todas as dificuldades que nós temos dentro de nós mesmos e fora de nós, nós somos destinados a viver a plena felicidade, a plena harmonia. E que nós nunca esqueçamos disso, mesmo nos momentos mais difíceis, como nós estamos vivendo agora, nesse momento de incertezas, nesses momentos de incertezas e de dificuldades, né, que está surgindo em todas as ordens econômicas, sociais. Indefinições, né? Indefinições. Exatamente. E que a gente possa ter isso como objetivo. Qual é o objetivo maior da nossa vida? Nós somos, o objetivo maior da nossa vida é a evolução. O objetivo maior da nossa vida... É para isso que reencarnamos. Exatamente, é fixar a meta. É fixar a meta, fixar o destino. Qual é o meu destino? Qual é o meu destino como filho de Deus? Filha de Deus? É a felicidade. É a harmonia plena. É a imortalidade. É a perfeição. Então, que nós nos elevemos sempre, como o filho pródigo, na situação mesmo nas situações mais difíceis, e tendo isso em mente, meu destino é divino, porque eu sou filho de Deus, filha ou filho de Deus. Então, que nós possamos ter isso como certeza, e que isso seja a luz que ilumina nosso caminho. Então, Eva, acho que nós chegamos ao nosso final. Eu agradeço muito a oportunidade. Chegamos, mas o Instagram foi bem generoso que não ainda cortou, mas a gente chegou na hora. Mas foi bom porque deu tempo de você concluir, legal, fechar esse momento e deixar aqui essa mensagem e que as pessoas não se desesperem, não se desiludam, não entristeçam achando que não vão conseguir. Como você já disse, a natureza não dá saltos, nós não passamos. Eu gosto de usar uma expressão que nem todo mundo conhece. Eu digo assim, nós não passamos de verde para podre. A frutinha tem um processo de amadurecimento.
a frutinha, uma goiabinha verdinha, verdinha, ela não está já podre. Ela tem todo um processo de amadurecimento, assim somos nós. Então, e o bom é que a gente não fica podre, né? Quanto mais envelhece, mais se engrandece, purifica, se lapida, se restaura. Se melhora, né? Isso, então que cada um possa manter a chama da esperança, da certeza que estamos no caminho de uma construção. Eu não diria nem reconstrução, e sim de uma construção. Nascemos imperfeitos para que tivéssemos a tarefa de nos construirmos. O Pai Maior nos deu toda essa condição para que nós fizéssemos o dever de casa, a tarefinha de casa, e que o mérito fosse nosso, né? Tendo ele como guia, como modelo, como professor, como orientador, mas que cada um possa manter essa chama da esperança de se hoje eu não venci aquilo que precisaria, novo dia chegará, com páginas em branco, para que eu construa, escreva uma nova história. Porque o lápis está em nossas mãos, não é? As páginas em branco nos é dada diariamente, mas o lápis está em nossas mãos. Então, fica aqui nosso eterno agradecimento, Mônica. Em breve podemos ver. Tenho muita saudade de todos. Saudade de um abraço, saudade de umas boas gargalhadas sem máscara, não é? Daquelas conversas lá na frente aqui da calçada do Viana, quando tudo termina e ninguém quer ir embora e ainda a gente continua conversando. Então, receba de nossa casa um grande abraço, um abraço do seu pai, minha gratidão a ele, um abraço na sua mãe. Tudo de bom para vocês e até breve. Até breve, se Deus quiser. Grande beijo a todos. Oh, tchau, tchau. Tchau.